E nós começamos esse bloco falando da importância da saúde bucal na infância. Eu estou recebendo no programa, no Entre Elas, a doutora Heloíse Amado, odontopediatra. Heloíse, seja bem-vinda ao programa. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, para a gente começar, quais são os cuidados em relação à higiene bucal que devem ser ensinados já aí na infância, nos primeiros anos? Então, essa é uma pergunta que eu geralmente recebo no consultório, que às vezes os pais acham que nós temos uma fórmula mágica em como ensinar as crianças a escovarem os dentes. E, na verdade, eles só precisam escovarem. A criança, até uma certa idade, até os 7 anos, eu costumo dizer, eles são totalmente dependentes dos pais, né? E os pais, eles devem realizar essa higiene bucal, estimular a correta higiene bucal para as crianças, fazer com que elas aprendam por imitação, a criança aprende muito por imitação, tornar esse hábito de higiene bucal, na verdade, uma felicidade, uma alegria, um hábito comum na rotina diária. Não tornar isso uma coisa assim obrigatória, fazer com que a criança realmente goste. A criança ela tem que saber que o fato dela escovar o dente faz parte da rotina de higiene, assim como tomar banho. E eu costumo fazer uma comparação bem interessante também, às vezes com alguns pais no consultório, porque a maioria deles ainda acham que as crianças, ela tem que escovar, não, ela já escova. Uma criança com 4 ou 5 anos, ela não tem coordenação motora suficiente para fazer essa higienização. Então, os pais precisam estar perto. Eles precisam estar perto. Até os 7 anos é uma das responsabilidades, né, que o pai e a mãe precisam ter com esse cuidado com a criança. E no caso, vocês têm todo um estudo também direcionado, mais específico, para atender esse tipo de público, o infantil, né? E no caso, o desenvolvimento para esse atendimento, né, com essa criançada, também é feito de maneira diferenciada? Como que funciona em relação ao estudo? Nós todos saímos, né, a minha formação, graduação é cirurgião dentista. Nós todos saímos aptos a fazer o atendimento de criança. Porém, nós sabemos que criança, a compreensão psicológica para compreender um tratamento odontológico, que é uma coisa que nós adultos também, a maioria de nós não gostamos de ir ao dentista, né? E a criança, até uma certa idade, ela está na fase oral. E a criança, então, ela se sente muito invadida. E isso requer uma certa paciência para lidar com o choro, com o medo, porque é tudo muito novo. É uma coisa que a criança, né, principalmente os que vão pela primeira vez, eles não sabem, eles não conhecem. E eles vão no lugar onde o pai e a mãe levou para mexer na boca, poxa, né? Então, assim, a gente sai, todo mundo adepto a atender criança. Porém, eu tenho uma especialização e mestrado em odontopediatria, onde eu estudei 2 anos de especialização, mais 3 de mestrado, e para a gente atender esse público. E eu costumo falar assim que é muito encantador esse mundo da odontopediatria, porque é um consultório coloridinho, é brinquedinho, é conversinha, é tudo no diminutivo, é tudo muito bonito, porque é realmente muito satisfatório você conseguir atender uma criança depois, conseguir esse carinho, eles devolvem muito carinho pra gente. E a partir de que idade é recomendado levar essa criança, né, para o odonto? Então, geralmente a gente assim, estipula dos 4 meses até a odontopediatria vai aí aos 13, porque depois disso eles já viram adolescente, já não querem mais ir na tia, né, na tia Elô no caso. E daí eles já passam também a entender e aceitar mais o tratamento. Mas por que, assim, dos 4 meses, 6 meses geralmente? Dos 4 aos 6 meses, porque para os pais receberem as primeiras orientações de escovação, se usa pasta de dente com flúor ou não, que horas, que momento tem que escovar, com o que tem que escovar. Então, assim, aproveitando a deixa, Thalita, já vou aproveitar para falar que a pasta de dente para a criança, a partir do nascimento do primeiro dentinho, tem que ser pasta de dente fluoretada, tá? Tem que ser com flúor. E o flúor nada mais é que um medicamento. A pasta de dente, ela deve ser vista como um medicamento. Quem coloca a pasta de dente na escova para a criança é os pais, não é a criança, porque se a gente usar uma quantidade ideal de pasta de dente na escova da criança, ela não vai sofrer nenhum problema que a mídia fala aí, tá? Então, a quantidade ideal para cada faixa etária, por isso a importância da primeira consulta para receber essas primeiras orientações, os pais, né? Mesmo sem dente. E assim a gente vai sucessivamente colocando na cabeça dos pais. Ainda tem muita gente que usa pasta sem flúor, mas só para dar um exemplo, por exemplo, uma criancinha, um bebezinho de 6 meses que nasceu os 2 dentinhos inferiores, só os 2 dentinhos inferiores, você vai usar
vamos calcular assim, mínimo, um meio grãozinho de arroz cru. É só para você ter uma ideia da melequinha. Essa melequinha de pasta vai estar incorporando o flúor no dente, fazendo uma prevenção efetiva e não vai estar causando problemas de saúde se a criança engolir. Tanto é que eu dou orientações para os pais escovarem a criança deitada na cama, que é mais fácil, né? Principalmente quando ela tem um pouquinho de aversão à escovação. Então, o pasta de dente tem que ser com flúor. Já aproveitando a deixa. Heloísa, e as cáries, né? Ainda é muito recorrente na infância? Sim, ainda é muito recorrente e a culpa é dos pais. A culpa é dos pais, porque daí eu volto na resposta da minha primeira pergunta. A responsabilidade da saúde bucal, não só da saúde bucal, a saúde em geral da criança é dos pais. Então, se os pais não ensinarem isso para os filhos e não forem também educadamente saudáveis em relação à própria boca deles, os filhos também não vão ter uma higiene legal. Então, os pais eles devem se preocupar para prevenir a cárie, essa frequência de cárie que a gente ainda tem, nos doces, né? O doce é uma coisa que a criança não precisa para sobreviver, né? O açúcar ele não deve ser oferecido para a criança até os 2 anos. E infelizmente não é isso que acontece. Quando a criança tem esse contato com o açúcar tão cedo, a alimentação dela fica mais prejudicada, ela tem mais dificuldade para pegar comida de verdade. E daí junta o fato da falta de instrução, às vezes, dos pais, de não escovar o dente ou escovar uma vez por dia e comer muito doce, porque sempre é culpa do vô e da avó. É o vô e a avó que dá o doce, mas assim, isso precisa ser controlado. É uma dieta, a criança ela precisa ter regras, né? Ela precisa ter horário para dormir e ela precisa ter horário para comer também. Doutora, e no caso da chupeta e mamadeira, até que idade é recomendado? Isso também prejudica a saúde bucal da criança? Sim, isso não é uma coisa assim, sou totalmente contra a chupeta. Na verdade, ela é usada de uma maneira errada, né? A chupeta ela foi desenvolvida porque assim, o bebê ele nasce com 2 necessidades. A necessidade de alimentação, que é realizada através da sucção. É a única coisa que o bebê sabe nasce sabendo fazer, é a sucção. Então, muitas vezes o bebê está lá no peito, se alimentando, né, exclusivamente no peito. E a necessidade de alimentação ele se saciou, mas a necessidade de sucção não. Aí entra a chupeta, onde a mãe deve ficar segurando lá por uns 10 minutos, fazendo força para tirar, e a criança vai estar lá fazendo a sucção. Cessou a vontade de sucção, a criança vai largar a chupeta. Mas o que acontece? A chupeta, na verdade, ele é um alívio mais para os pais do que para a criança. Então, a criança associa todo momento de desconforto, qualquer choro. Às vezes, a criança não está chorando por nada. Está chorando porque está muito claro no ambiente. A mãe vai lá e coloca a chupeta para a criança, né? E a criança associa, então, a chupeta, esse objeto, a um fator psicológico muito grande. É por isso que é tão difícil tirar. Entre Elas vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E se você tem alguma sugestão de entrevistada para o nosso programa, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. É só curtir TVUP no Facebook e no Instagram. Eu te espero nesse mesmo horário, toda segunda e sexta-feira, aqui na TVUP. Até o próximo programa. Programa Entre Elas. Apoio. Loja Baby Team Israeli.